Olá pessoal, meu nome é Michele Fernandes e estamos começando hoje mais um programa Globalize. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar com José Luiz Niemeyer, professor do IBMEC e um grande conhecedor, uma grande autoridade em relações internacionais. Professor Niemeyer, é um prazer tê-lo aqui comigo, tomando. Hoje a gente não está tomando um cafezinho, tomando uma água aqui na Agathos Play. Eu gostaria muito que primeiro você se apresentasse para o público e depois a gente vai falar um pouquinho sobre panorama global, essa nova reestruturação, essa mudança que está acontecendo muito grande, né, global, o que está por trás disso, onde estamos, para onde vamos. Então é isso, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Olá, Michele, é um grande prazer estar aqui no Globalize, esse importante programa de informação sobre as relações internacionais e também sobre o Brasil, né? Porque quando a gente fala de relações internacionais, não dá para falar sobre o Brasil, uma das principais economias do mundo, um país importante, as pessoas não têm muito essa noção, mas um país importante também para as questões de estabilidade e segurança no continente sul-americano. Está entre as 12 forças armadas do mundo, o Brasil, um país também que sempre recebe o estrangeiro bem, um país que, na minha visão, eu vou falar disso hoje, coopera com as relações internacionais como poucos países no sistema internacional. Então, estou às ordens, vamos conversar e vai ser muito interessante. Excelente, professor, você tem toda a razão e é por isso que nós buscamos esse espaço, né? Convidar grandes teóricos, né? Pessoas que realmente fazem a diferença não só com a opinião, mas com ações também na sociedade. Bom, hoje nós estamos vivendo uma grande reformulação global, vamos dizer assim, né? Eu até brinco que o nome do programa é Globalize ou Desglobalize justamente por isso. Dessa forma, nesse novo tabuleiro, essas peças, né, elas estão em movimento e, na tua opinião, como eu disse anteriormente, onde estamos e para onde vamos? Olha, o Brasil, dentro dos países que formam o sistema internacional, são quase 200 estados soberanos e independentes, até que nos provem ao contrário, né, se são soberanos e independentes mesmo, com alguns eventos que nós temos acompanhado, mas é um país muito importante dentro de um conjunto de países importantes. O Brasil, primeiro, está longe do centro de ruptura. O que quer dizer isso? Se você observar as principais crises e mesmo hipóteses de guerra e guerra no sistema internacional, infelizmente nesse século XXI, o Brasil está longe destes cenários. É um país que fornece energia para o sistema, oferece proteína para o sistema, oferece possibilidade de negócio, aumenta muito o investimento direto no Brasil a cada ano. Então, nossa balança de pagamentos é uma balança de pagamentos que conta muito. O nosso balanço de pagamentos conta muito com o investimento direto para equilibrar o nosso balanço de pagamentos. Essa é uma questão importante também para a gente discutir, se for o caso. Então, o Brasil oferece muito ao sistema. O sistema cada vez mais reconhece o Brasil como uma parte importante deste sistema internacional. Quando a gente observa os acordos internacionais, ou mesmo quando a gente observa problemas com o sistema internacional, como nós tivemos nos últimos meses, o Brasil sempre tem uma postura cooperativa com o sistema. Alguns vão dizer, Michele, que o Brasil tem essa postura cooperativa porque o Brasil é um país fraco, ou não tão potente para ter posturas mais assertivas. Não acho que seja esse o ponto. O Brasil é uma potência média, regional, importante, como eu venho dizendo aqui, e ele tem oferecido soluções para o sistema. Isso deve ocorrer, Michele, independente do governo que esteja administrando o país. Isso não deve ter, na minha visão, um caráter ideológico. O Brasil deve continuar com esse peso de distender um sistema internacional muitas vezes tenso, independente do governo que estiver em Brasília, independente da cor ideológica. Inclusive, em política externa, que é a política que um país se utiliza para poder se relacionar com os demais estados, em política externa, você não deve usar do fator ideológico, você deve não trabalhar com ideologia para você, principalmente num país como o Brasil, para você poder buscar mais alianças e contribuir mais ainda com o sistema, independentemente da cor ideológica que aquele país que você está se relacionando tenha naquele momento, que também vai ser um momento específico daquele país.
Só que tem uma diferença quando a gente pensar em países democráticos e países autoritários, porque países autoritários, geralmente a liderança, Michele, está há muito tempo no poder e ela mantém uma agenda ideológica. 2 exemplos de países que seguem este ritmo, né? A China e a Rússia de Putin. Desde o início do século XX, o grupo político de Vladimir Putin está no poder na Rússia. E a Rússia é um país importante para o Brasil. Nós exportamos muita carne para a Rússia, temos uma linha de comércio, você sabe disso, importante com a Rússia. Então, nós temos que tomar cuidado com um país como a Rússia do ponto de vista do relacionamento, porque é um grupo político que está no poder há muito tempo e tem uma linha ideológica clara. O outro é a China de Xi, que também, na minha visão, vai ficar no poder na China durante algum tempo, e também a China tem, como todos sabem, uma linha ideológica específica. E o Brasil de Lula? Já seria o próximo aí nos BRICS, né? O Brasil de Lula, como no Brasil nós temos alternância no poder, né? Tivemos um governo anterior com uma outra linha ideológica, que foi o governo Bolsonaro, e temos hoje o governo Lula, com chance de ser reeleito, mas ele vai ter que participar de eleições agora em outubro. O governo Lula, é o meu aconselhamento ao presidente Lula, se eu pudesse aconselhá-lo, não deveria ter cor ideológica na sua política externa. Perfeito. E deveria buscar manter as parcerias que tem, por exemplo, com os Estados Unidos há muitos anos, quase 200 anos, e aprimorar suas outras parcerias com a China, com a Rússia, com os países dos BRICS, com a África, com a América Central, com a América do Sul. A política externa brasileira tem que ter esse caráter multilateral. Mesmo que o mundo cada vez mais esteja centralizado em potências específicas, o Brasil tem que distender, esta é a expressão mesmo, distender, ajudar a distender esse sistema internacional, fazendo na sua política externa, antes de mais nada, políticas multilaterais. Perfeito, professor. Você falou um ponto muito interessante, que é fazer o descolamento ideológico. Isso é um grande problema, não só no Brasil, né? O mundo está passando por isso, outras nações também, os extremos, né, estão em choque. Isso, você conhece muito bem aquele livro A Guerra dos Extremos, né? Então os extremos estão em choque e esse descolamento ideológico vai fazer toda a diferença. Porque a gente está falando de economia, a gente está falando do social também, né? Então, assim, a política está ali como uma mola, né? Para fazer todos os sistemas, de certa forma, funcionarem, né? Essa engenharia. Mas isso é uma fala muito importante, ter esse descolamento, e eu acho que é esse também o caminho que o Brasil deve seguir, né? Acho. A questão é que quando cada país tem a sua população, cada estado soberano e independente tem a sua população. Essa população tem representação política maior ou menor no governo que foi eleito. Falando de democracias, quando eu falei governos autoritários, não há processo democrático, então os líderes permanecem no poder há muito tempo. Que não é o caso, por exemplo, de Estados Unidos e Brasil. Definitivamente não é. Mas é o caso de China e Rússia, que fique claro. Que aqui eu estou falando também como cientista político, não só como alguém que pensa as relações internacionais. Então, no plano interno, vai ter uma pegada, uma agenda ideológica, sim. O governo eleito vai representar a maioria da população num processo democrático que o escolheu. Agora, na hora que esse governo eleito vai fazer política externa, até para ele poder se descolar um pouco das pressões internas, é importante que ele tenha uma visão multilateral e que ele se relacione com todos os estados do sistema internacional. É claro que vão ocorrer críticas da população deste país, no caso do Brasil, se esse governo, por exemplo, para usar um exemplo que é atual, se esse governo tiver um relacionamento muito estreito com um país onde existe um governo teocrático, como é o caso do Irã. Aí vão haver críticas internas com relação a este alinhamento, a esta aproximação, alinhamento é forte, esta aproximação com o Irã, do Brasil com o Irã, no campo da política externa. Que foi o caso da Venezuela, né? A grande crítica é que o governo brasileiro tinha um alinhamento ideológico muito forte, sempre teve, né? A gente sabe disso, não é... Todos sabem, né? Algo público. E a grande crítica é por conta desse alinhamento, né? A que ponto chegaria essa amizade, esses acordos, enfim, e até que ponto prejudicaria a economia brasileira, né? A grande preocupação é uma preocupação legítima, inclusive, né? Preocupação legítima, porque o governo Maduro é um governo, agora o governo de Delcy Rodrigues é um governo decididamente autoritário.
Alguns querem fazer, porque a ciência política a gente chama de autoritário, ditatorial, para alguns é até ditatorial. Existe uma diferença, né? Utiliza da polícia para perseguir oposição e outros atos lamentáveis como esse. Agora, não está claro também se foi o governo brasileiro ou se foram pressões do partido hegemônico dentro da coalizão que governa o Brasil hoje, que é o Partido dos Trabalhadores, que fizeram pressão sobre o governo Lula, sobre a estrutura do governo. Uma coisa é o partido, outra coisa é o governo Lula. E que o governo Lula, por exemplo, nas últimas eleições na Venezuela, foi crítico às fraudes que ocorreram quase comprovadas, né? O governo Lula foi crítico ao governo Maduro, ao processo eleitoral. E aí surgiram críticas do Partido dos Trabalhadores para que ele não fosse tão crítico. Isso continua ocorrendo. São setores dentro do partido hegemônico, mas que há outros partidos, há o PSB, que é o partido do vice-presidente Alckmin. Então, há ali uma discussão também entre partidos. Sim. E que às vezes reflete na política externa. Mas o Brasil, na minha visão, deveria há muito tempo ter sido mais crítico com relação ao governo Maduro e também ter auxiliado mais a Venezuela. O que está fazendo agora, inclusive com cooperação técnica na área de saúde, por exemplo, que os venezuelanos precisam, porque foram anos e anos de péssima administração na Venezuela, promovida pelo governo Maduro. Então, o Brasil deveria ter ajudado mais e cooperado mais com a Venezuela. Isso faz parte desta agenda multilateral que o Brasil deve desenvolver com todos os países. Aqueles países que necessitam de auxílio, principalmente sendo países vizinhos, é uma questão geoestratégica importante, porque pode começar a ter uma imigração forçada para o Brasil. Ela já ocorre, mas isso pode aumentar muito, pode escalonar para algo que a gente não tenha controle. Então o Brasil tem que ter essa postura de auxiliar a sociedade venezuelana e o povo venezuelano, independente do governo. E ser crítico quando o governo promover práticas ditatoriais, autoritárias, como a administração Maduro promovia. No momento correto, né? Isso. E você falou algo interessante, porque o governo brasileiro, a gente percebe, né? Quem é dessa área, relações internacionais, que é um pouco de ciência política também, né? A gente estuda muito filosofia, e a gente percebe que o governo quer agradar a todos. Ele tem o público dele, né? Ele tem o pessoal do partido e ele tem os diplomatas, né? A política externa. As estruturas do Estado, né? E fora que ele tem também o Trump, que está em cima da gente, que recentemente, né, teve o tarifaço e está ali de olho em todas as nossas ações, né? Então ele tem que agradar literalmente a todos. Como o governo Trump também com relação ao seu público interno. O governo Trump também tem que trabalhar com as estruturas do Estado norte-americano, que nem sempre concordam com o que ele pensa na sua agenda, tanto que, na minha opinião, a volta que ele teve, a postura um pouco mais cooperativa com relação ao tarifaço, diminuindo o tarifaço, foi também por pressões das estruturas do Estado norte-americano, do Departamento de Estado, do Pentágono, começaram a perceber que o Brasil não seria um país interessante para se criar uma situação de conflito. E aí ele diminuiu as tarifas e acho que ele fez muito bem, porque os Estados Unidos da América, e aí não estou falando de Trump, estou falando dos Estados Unidos da América, não vão conseguir, vou até olhar para a câmera ali, não vão conseguir produzir tudo o que necessitam com relação a bens e serviços. Os norte-americanos, para terem, vou usar o exemplo do abacate, para ter um abacate no seu café da manhã, que é uma fruta tão importante para a rotina alimentar norte-americana, os norte-americanos não vão conseguir ter esse abacate produzido nos Estados Unidos, porque lá é caro produzir abacate. Eles vão ter que importar abacate, por exemplo, de um grande produtor de abacate que eu conheço ali no interior de São Paulo, que sempre quando viajo para o interior de São Paulo passo por lá, que exporta muito abacate, não só para os Estados Unidos, para outros países. Então, para esse abacate chegar na mesa do consumidor norte-americano, vai ter que ser importado, por exemplo, do Brasil. Então, os Estados Unidos não vão conseguir produzir abacate e avião de alta tecnologia. Avião também. Os Estados Unidos importam aviões da Embraer, né? Importa a nossa tecnologia. O que eles vão conseguir é produzir aviões lá,
mas vão precisar ainda necessitar de aviões da Embraer. A reindustrialização, ela vai demorar um tempo ainda, né? Isso é a longo prazo, né? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Talvez seja uma Sim, pegada a longo prazo, mas ele quer começar esse processo, né? Porque isso não é para agora, não é uma coisa tão fácil. É importante, porque os Estados Unidos, por exemplo, reindustrialização. Os Estados Unidos não vão, na minha visão, tem especialistas que tratam do setor automotivo, mas os Estados Unidos não vão produzir automóveis como produziam durante boa parte do século XX, porque eles não vão conseguir competir com os automóveis chineses e dos países do Sudeste Asiático. Que estão tomando o mundo, né? Então, com todas as mercadorias, então, não só automóveis, não só nesse segmento. Exatamente. Né? Eles não vão conseguir ser uma autarquia, a expressão é autarquia. A autarquia é um país que produz tudo o que necessita em bens e serviços. Não vão, eles vão continuar produzindo, por exemplo, serviços de alta tecnologia, satélites, internet, muito ligados, inclusive, ao governo Trump, são estruturas empresariais. E eu acho que é correto elas estarem próximas do governo, porque o mundo precisa do serviço produzido pelas empresas norte-americanas em várias áreas, entretenimento, satélites, segurança, tudo que a gente usa, inclusive no nosso dia a dia aqui no Brasil, mas eles não vão conseguir produzir tudo que eles necessitam, eles vão precisar cooperar e importar. Acho que deveria ser essa a visão, não só do governo Trump, como do Estado norte-americano, e acho que eles pensaram nisso quando retrocederam com relação ao tarifário. E é a máxima do comércio exterior, do comércio internacional, de Adam Smith, né? Que é a troca de mercadorias. Exatamente. Você tem um custo de produção, se aquele custo for competitivo, você vai fabricar aquele determinado produto, senão as nações não trocariam as mercadorias. Exatamente. Né? Não teria motivo para isso. Um economista mais novo que você conhece, que é o Paul Krugman, ele escreveu vários livros, Internacionalismo Pop, outros livros que ele trata disso, são as vantagens comparativas. O Brasil tem mais vantagens comparativas para produzir abacate do que os Estados Unidos, para produzir soja do que os Estados Unidos, já soja também, milho do que os Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos eram até há pouco tempo grandes produtores de milho, continuam, mas nós já estamos exportando mais milho do que os Estados Unidos. Eu conheço bem essa área do agronegócio, como você também. Café, por exemplo, eles vão ter que continuar importando café, só que eles podem querer importar café da Colômbia ou do Vietnã, mas a Colômbia não vai dar conta. Não tem a nossa quantidade. Não vai dar conta em quantidade e preço como nós. Então isso que eu acho que o governo Trump, e acho que eles estão pensando, junto com o Departamento de Estado, junto com outros departamentos, para que continuem o Brasil e os Estados Unidos a cooperar como fazem há mais de 150 anos. Professor, economicamente falando, é o famoso cada um no seu quadrado. Você fabrica o que você tem maior competitividade, o outro fabrica, então é cada um no seu quadrado. É isso aí? É isso aí. Pessoal, nós vamos já para outro bloco e nesse próximo bloco eu quero falar sobre o Mercosul. Esse tão sonhado acordo, foram 27 anos, quase 27 anos, aguardando o acordo sair finalmente. Então eu quero falar um pouco sobre o acordo Mercosul-União Europeia, né? As oportunidades que surgirão para o nosso país com esse acordo União Europeia e Mercosul. Olá, estamos aqui novamente no programa Globalize. Eu sou a Michele Fernandes e eu estou aqui com um grande convidado, professor Niemeyer, um grande teórico das relações internacionais e de ciência política. Professor, nesse bloco nós vamos falar sobre Mercosul. Né? É o assunto agora, inclusive, do cafezinho, por que não dos bares também, né? Mercosul, de que maneira isso vai impactar o nosso país. E eu queria até retomar um pouquinho, antes do acordo, né, que está para ser assinado, eu queria retomar um pouquinho sobre a questão, assim, governo Collor, a abertura da economia, a abertura para o comércio exterior brasileiro e a criação do Mercosul, do tratado, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso para a gente chegar até os dias atuais. E de que maneira isso vai impactar o dia a dia, né? Da dona de casa, do empresário, né? A gente está comemorando, a nossa área de comércio exterior, nós estamos comemorando porque a gente acredita muito nas oportunidades, né? O que será aberto aí com esse acordo. É muito importante. O governo Collor, 1989, foi o início de uma discussão que Collor trouxe, né, sobre você ter produtos caros ofertados internamente e que era melhor importar produtos
de melhor qualidade, para inclusive combater a inflação, porque quando você importa produtos de melhor qualidade, vai ter competição e você diminui o preço relativo dos produtos. Então era importante importar. Importar é muito importante. Então Collor começou, a partir dos discursos escritos pelo grande filósofo e economista liberal José Guilherme Melchior, que vale a leitura. José Guilherme Melchior foi um diplomata de carreira, mas ele tem livros importantíssimos na área de economia e ciência política, e ele foi um liberal muito importante. E aí começou essa ideia do Zé Guilherme. Collor comprou essa ideia, ele era um assessor de Collor, e aí começou o Brasil a se abrir mais. O Mercosul, a formação do Mercosul é um pouco anterior, 1985, governo Sarney, que assinou com o governo Alfonsín da Argentina e também com Paraguai e Uruguai, e criaram o Tratado de Ouro Preto, se eu não estou enganado, criaram o Mercosul. E aí, e agora, nós hoje podemos comemorar, e nós temos que comemorar, inclusive, deveríamos ter aqui, além desta água, deveríamos ter uma champanhe para comemorar o acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia é um marco nas relações internacionais, tem até um mapa aqui, depois até poderia utilizar o mapa para mostrar, é um marco nas relações internacionais, principalmente para o Brasil, que dentro do Mercosul, isso é conhecido, o Brasil é uma potência dentro do Mercosul. As exportações e importações do Brasil para o sistema internacional, comparado à Argentina é maior, mas comparado ao Uruguai e Paraguai é bem maior. Mas a sociedade uruguaia e paraguaia vão ganhar com o acordo, porque vão poder importar produtos da União Europeia que não existem ou que não têm preço ou que são muito caros dentro da sociedade do mercado uruguaio e paraguaio. Como a sociedade brasileira também. Nós vamos poder importar vinhos, chocolate da Suíça, vinhos variados. Tem até uma questão com vinho, você conhece bem isso, Michele, porque você trabalha também com comércio exterior, que estão falando que o vinho que vai chegar aqui não vai ser o vinho francês, deve ser o vinho italiano, só que já está começando aqui com relação aos produtores de vinho, um pedido de melhoria no custo Brasil para que o vinho brasileiro, que também é competente e bom, seja mais competitivo e a gente consiga, pelo menos, exportar vinho para outros países fora do Mercosul. Mas o Mercosul é um acordo ganha-ganha. O agricultor francês está reclamando, e está reclamando baseado em um monte de inverdades. A primeira inverdade, que é uma grande inverdade, eu vou até olhar para a câmera para falar com mais ênfase, é que o Brasil produz soja, milho, carne bovina, frango, açúcar, desmatando a Amazônia. Isso não é verdade, para não usar uma outra expressão. Isso não é verdade. O Brasil hoje, todos aqui estão sentados, olha que interessante, o Brasil é produtor de milho, de soja, de frutas, de álcool anidro, de suco de laranja, é um grande produtor, sem derrubar uma árvore. É mentira quem diz que o Brasil produz soja na região amazônica. O que o Brasil faz é em estados que também são amazônicos, porque a floresta amazônica chega nesses estados, eu conheço alguns deles, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso tem floresta amazônica, mas onde está sendo produzida a soja no Mato Grosso não é nessas franjas da Amazônia, é na região que, é claro, foi desmatada 200 anos atrás, 100 anos atrás, é verdade. O Brasil cometeu esse crime de desmatar, mas as regiões que nos últimos 50 anos, desde a década de 70 do século passado até agora, que foi o grande salto do agronegócio, o Brasil não desmata a floresta amazônica para produzir o que produz de soja, milho, produção de carne bovina, produção de fruta. Não é verdade. O Brasil se utiliza de uma área agriculturável, que eu ia falar, vocês vão até se assustar, que é em torno de 12% do território. Então o Brasil hoje é campeão de soja, milho, exportação de soja, milho, açúcar. O Brasil é um grande produtor de açúcar, usando 12% do território. Somente 12%. Pecuária não, pecuária usa 25%. É claro que pecuária você precisa de mais extensão para os pastos, né? Geralmente a pecuária você desenvolve com pastagem. Você tem gado confinado, mas geralmente é com pastagem. O confinamento você usa para terminar, para engordar o boi no final. Mas ele fica em pasto, então você precisa de mais área de pasto. E olha que interessante, se o Brasil aumentar esses 12% para 15%, não vai precisar desmatar nada. Paraná produz, Santa Catarina produz, Mato Grosso, São Paulo é um grande produtor. Goiás. Minas Gerais é um grande produtor de agronegócio. Açúcar, os Minas Gerais, se não me engano, café. Minas Vou Gerais levantar a bandeira aqui do nosso café. Café. Então o Brasil pode aumentar essa produção sem derrubar uma árvore. Essa que é a verdade. Ao contrário,
Ao contrário, o Brasil com o Código Florestal, que é um excelente Código Florestal, quando alguém compra uma fazenda em Rondônia, que é uma região boa para a soja, tudo bem que lá tem as franjas da Amazônia, mas tem regiões já desmatadas que se alguém compra uma fazenda, essa fazenda para produzir soja, ele vai ter que manter intacta a parte de floresta 80%. Eu estou falando de fazendeiros sérios, né? De agentes do agronegócio sérios. Sim. Quem faz desmatamento ilegal é bandido, aí é uma outra coisa, tem que ser tratado como bandido. Perfeito. Então, na hora que você vai produzir soja em Rondônia, você vai ter 80% preservado e só 20% produzindo a soja, uma nova fazenda que for aberta lá. Outra coisa fundamental, a infraestrutura. Na hora que o Brasil conseguir não só transacionar seus produtos, por exemplo, do agronegócio, você conhece bem isso, a partir dos portos do Atlântico, e nós tivemos a saída pelo Pacífico, projeto chinês, por exemplo, de fazer os 2 corredores bioceânicos. De Xangai, né, através do Peru também. De Santos até o Peru, ou de Ilhéus até o Peru. Tem uma outra rota também que é de Santos pela Bolívia, né? Que é um pouco mais difícil pela cordilheira, mas pelo Peru, cordilheira mais baixa lá. Quem está tocando esse projeto são os governos que vão se sucedendo e também a iniciativa privada. Parece que eu vou falar desse grupo, o grupo Blairo Maggi, o Grupo Maggi, que é o maior produtor de soja do mundo, ele já também está ajudando nesse projeto que envolve também aquela CAF, Cooperação Andina de Fomento, para poder fazer essa infraestrutura. Na hora que o Brasil colocar os produtos do agronegócio no continente euroasiático, esse novo desenho logístico, pelo Pacífico, sim, esquece. Não vai ter para ninguém. E nós vamos quebrar a agricultura de alguns países, porque eles não vão ter preço e quantidade e essa logística como nós. E agora pensando no Mercosul, que pelo Atlântico nós podemos chegar na União Europeia, vai ser mamão com açúcar. E mamão com açúcar para todo mundo. Porque não é verdade que os europeus vão perder. Os europeus vão ganhar, porque eles vão exportar produtos industriais para o Brasil, de alto valor agregado. Troca e vão inclusive tecnologia. A Itália exporta muito maquinário, equipamento. Maquinário e outras coisas. Eles vão ganhar muito, Michele, na exportação de serviços. Por exemplo, quando o Brasil for fazer uma grande licitação para a construção de um grande porto, eles podem participar. As construtoras italianas, francesas, que são muito boas em obras de construção pesada, vão poder atuar aqui no Brasil e quem vai ganhar é o consumidor brasileiro, que vai ter mais competição na hora do bem público ser construído. Então todo mundo ganha. Ganha os europeus com exportação de máquinas, equipamentos, know-how e serviços e compras governamentais e ganha o Brasil. E o Brasil, não acho que o Brasil vai exportar só agronegócio, não. O Brasil também vai tentar competir, por exemplo, para exportar avião da Embraer, por exemplo, para exportar produtos manufaturados bens de da alto nossa indústria. Valor agregado, também, né? E todos vão ganhar. Eu estou muito animado, ele tem um caráter balsâmico, na minha opinião, porque ele vai trazer para o mundo que tende mais ao conflito, guerra na Ucrânia, questões graves muitas vezes que a gente observa entre países, que a gente tem observado nos últimos anos, ameaça constante da China com relação a uma possível invasão de Taiwan, um problema grave no Mar do Sul da China. Então, neste mundo que tende mais ao conflito do que à cooperação, o acordo Mercosul-União Europeia é balsâmico para as relações internacionais. Excelente. E nem sempre foi assim, né? O Mercosul já foi um bloco que era o patinho feio, né? Porque ele não tinha muita, assim, muito forte, mas externamente falando, né, no comércio internacional, não tinha tanta relevância. O Brasil sempre protagonista, obviamente também pelo tamanho do continente, né, a força do comércio exterior brasileiro, mas, por exemplo, olhava-se muito para o Chile, e o Chile não está no Mercosul, né? Está. E aí olhava muito para o Chile, a economia do Chile pulsante, e hoje parece que está invertendo um pouco aí o jogo, né? Porque o Mercosul, ele é uma união aduaneira imperfeita. Ele não tem uma tarifa externa comum consolidada, porque na hora que o Brasil quer exportar carros para a África, por exemplo, a Argentina, que também tem parque produtivo de carro, quer exportar também. Então o Brasil e a Argentina principalmente competem com relação à tarifa externa comum. O Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. Já a União Europeia já atingiu o perfil de união. Tem parlamento, tem moeda única. O Mercosul não. Mas eu acho que agora não tem problema mais, porque como nós vamos ganhar muitos mercados com esse novo acordo, tanto o Brasil como a Argentina, e até Uruguai e Paraguai vão poder exportar os seus produtos que tiver vantagem comparativa, eu acho
acho que essa questão de ser uma união aduaneira imperfeita não está atrapalhando mais. Mas você tinha razão. O Mercosul muitas vezes impedia o Brasil de fazer acordos bilaterais de comércio, como faz o Chile com os Estados Unidos. É verdade, ele prendia, era uma âncora. Estava engessado. Estava engessado. Mas agora, como nós vamos ganhar muito com o Mercosul, e é importante a manutenção do Mercosul, porque mantém também uma cooperação entre países fundamentais do Cone Sul, que é Brasil e Argentina, que no passado tiveram problemas graves, que inclusive de porte de guerra. Que é o nosso terceiro parceiro comercial. A Argentina é muito importante. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, a e o terceiro é muito a Argentina. importante. Por isso que eu tenho certeza que o governo Milei já entendeu o benefício do Mercosul e ele vai poder exportar do ponto de vista bilateral para os Estados Unidos. A Argentina hoje, Buenos Aires, tem uma aproximação com Washington, que eu acho justa. Como o Brasil vai continuar, Brasília e Washington tendo suas boas relações também, mas agora nós vamos ter o Mercosul aumentando suas exportações. Para você ter uma ideia, no tarifaço, durante o tarifaço, nós aumentamos as exportações do Brasil para a União Europeia em 8,6%, se não estou enganado. Aumentamos para a Índia, para a China, para a Malásia, mas aumentamos também para a União Europeia. Agora, com esse acordo, principalmente o Brasil, que é líder econômico do Mercosul e comercial, nós vamos exportar muito. Será impressionante os ganhos do Mercosul, principalmente neste mundo que tende, infelizmente, mais ao conflito do que à cooperação. Nós temos agora este acordo balsâmico. Inclusive, um dos negociadores do acordo é seu amigo, colega, que é Marcos Troillo, o professor Marcos Troillo, que na época estava no governo Bolsonaro no Ministério de Comércio Exterior, ele era secretário de Comércio Exterior, e ele foi um dos que negociou o acordo Mercosul-União Europeia anos atrás, no governo Bolsonaro. E ele também teve na presidência dos BRICS, né? Ele teve na presidência dos BRICS. Ele não é meu amigo, não, gostaria que fosse. Colega nosso, professor. Colega, amigo, né? Conheço colega bem de atividade, mas é excelente. Inclusive, já está convidado para estar aqui com a gente. Seria interessante, né, Marcos, para fazer um panorama também global e falar Mande um pouco abraço para ele, por favor. Da experiência dele, mas já está convidado, sim. Então, continuando nessa linha, né, de oportunidades, eu quero explorar muito a questão das oportunidades que o Brasil teria. O Brasil vai ser o grande protagonista, na verdade, né, desse acordo, porque os outros países são menores e o Brasil vai ser o grande protagonista. Bom, temos uma eleição pela frente, né? A gente precisa torcer para que, caso haja uma mudança, né, do nosso governo, tenha a mesma linha de negociação, né, a mesma linha de visão. Porque, por exemplo, já passou pelo Brasil outros governantes que não gostavam, inclusive, do Mercosul, né? Não tem como, principalmente agora, não tem como deixar de gostar, não existe isso, é um fato, né? Antes era algo que nós estávamos galgando, mas hoje é fato. Mas será que talvez com uma possível troca teria? Tomara que sim, né? A gente está torcendo para que tenha esse alinhamento. Eu sou um analista mais de política internacional. Eu falo de política interna, mas falo com mais cuidado, né? Porque a política interna está aqui do meu lado, né? Então falar é mais complicado. A política internacional está longe, né? Você pode falar, né? Então eu posso falar com mais tranquilidade. Sim. Bem, é verdade. Não tem tanta emoção, não envolve tanta emoção. Exatamente. Apesar que isso é o mais importante que eu vou falar agora aqui, da minha fala toda hoje. O mais importante para mim é torcer pelo Botafogo, que eu torço mesmo pelo Botafogo. Então, em política eu não vejo muito essa palavra do torcer, né? Mas eu tenho que analisar. O que eu não gosto é de radicalismos, porque eu não gosto de violência. E a violência leva ao radicalismo. Você é um pacifista, seja lá, né? Seja cá, né? Seja inclusive no sistema internacional, seja nas esquinas aqui, né? Eu sou muito Foucaultiano. Reflete também, né? Eu não gosto de radicalismo. O radicalismo produz violência. Como eu não gosto de violência, eu não gosto de radicalismo. É lógico, né? Então, o que eu posso falar é o seguinte. Eu me lembro que quando o candidato importante à época do PSDB, o José Serra, foi candidato, né? E perdeu a eleição para Lula, e aqui posso falar, porque eu me lembro bem disso, que Fernando Henrique diziam que queria que José Serra perdesse mesmo. Fernando Henrique ainda vivo, um intelectual fundamental e um presidente, na minha opinião, fundamental também. Também acho maravilhoso. Mas Fernando Henrique queria entregar a faixa a Lula. Seria importante para a carreira dele. E ele acabou entregando, né? E Serra era um crítico do Mercosul. Mas sabe por que Serra era um crítico do Mercosul? Porque Serra sempre foi muito ligado. Serra está bem
ainda está mais velho, mas ainda dizem que está atuante lá em São Paulo, dá entrevista e tal. Sim. Porque Serra, como ele tinha uma ligação muito grande com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a poderosa Fiesp, a Fiesp tinha receio do Mercosul impedir que nós continuássemos a exportar produtos industrializados para o mundo. Segurava o Brasil naquilo que você colocou. Então, Serra era um crítico do Mercosul. Já outros membros do PSDB não eram. Acho que Covas não era um crítico. Serra era. No último governo Bolsonaro, haviam críticas com relação ao Mercosul também. Eu não queria falar, não, mas já que você está falando... Haviam críticas. Eu fui comendo pelas beiradas. Mineirinho, né? Mas é exatamente isso, né? Como seria, né, um cenário... Mas sabe por quê? Porque, na verdade... existem hoje pessoas que pensam que o comércio exterior brasileiro, o Brasil ganharia mais se aumentasse as suas relações bilaterais com os Estados Unidos, com a Índia, manterem relações bilaterais mais soltas. Mas agora não, porque agora o Mercosul, que existe e é uma união aduaneira imperfeita, se transformando em breve numa união aduaneira, para depois transformar no mercado comum e depois uma união vai ser o momento que nós tivermos uma moeda única no Mercosul, um parlamento único, muito atuante, por enquanto não está atuante, mas muitos acham que o Mercosul atrapalhava, só que agora o Mercosul, como você acabou de colocar aqui na nossa conversa, vai ajudar muito. Então eu tenho a impressão que esse ano, em outubro, quando começarem os debates para a eleição presidencial, eu tenho a impressão que todos os candidatos vão falar bem do acordo Mercosul-União Europeia. Muito obrigada, professor. Gente, o professor deu o ano passado, em 2025, 360 entrevistas. Então, é uma grande honra para nós tê-lo aqui conosco, né? Compartilhando um pouco do tempo dele aqui para a gente discutir esses temas tão importantes para o nosso país. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de BRICS e vamos fazer também um fechamento. Eu gostaria que ele desse um panorama, né, para os próximos anos aí da conjuntura internacional, né, essa grande mudança aí que a gente tá vendo acontecer, né, não é para o futuro, né, é presente, né, nós estamos assistindo, tá? Até já. Olá, pessoal, nós estamos aqui novamente com o professor Niemeyer, dando uma aula para a gente de geopolítica, ciência política e comércio exterior também, que também faz parte aqui do Globalize. Professor, vamos agora de BRICS, né? Recentemente tivemos aí um grande debate sobre os BRICS, a questão da moeda, e os Estados Unidos veio com um tarifaço em virtude de uma possibilidade de uma moeda dentro dos BRICS. E fora isso, muitos críticos, né, dizem que o BRICS ele foi criado quando John Neal criou os BRICS, né? Depois eu acompanhei muito, não sei se você conhece o cientista político Fareed Zakaria, ele é um grande escritor, né, dos BRICS, fez o mundo pós-americano, que é a ascensão dos países asiáticos, das novas economias, o Brasil é um deles, e aí eu queria entender um pouco sobre isso, sobre essa questão assim, entre a criação dos BRICS e o objetivo dele, o caminho está correto, na tua opinião? A gente está conseguindo alcançar esses objetivos? Os críticos têm razão ou não? Houve uma mudança, né? Porque o início dos BRICS foi importante, porque se uniu economias muito fortes, de tipo China, Índia, Brasil, África do Sul. Só que os BRICS começaram a ganhar um papel mais de governança global, isso que incomodou muito os Estados Unidos da América. E acho que não incomodou só sobre o governo Trump, poderia incomodar sobre qualquer governo, porque é importante deixar claro, os Estados Unidos estão perdendo poder relativo, principalmente para a China. Na hora que a China se organiza com países grandes, de mercado interno grande, como Brasil, Índia, a África do Sul, traz novos países. Pode perceber que os BRICS sempre tentam trazer agora potências relativamente importantes do ponto de vista de mercado interno. O Irã está fazendo parte dos BRICS, que aí também tem uma crítica do Irã trazer para os BRICS um governo como a gente conhece, já discutiu aqui, um governo antidemocrático, autocrático, mas os BRICS estão ganhando um papel mais político do que econômico, que foi no início. Eu sempre fui um crítico dos BRICS porque eu senti o Brasil longe dos BRICS do ponto de vista geográfico, apesar que Índia, Rússia e China estão muito próximos. Mas eu vejo hoje o Brasil como um país importante dos BRICS, inclusive porque o Brasil tem uma linha de comércio exterior grande com esses países, né?
com Índia, com China. E o olhar do Farid Zacarias era que economias em ascensão, né? Economias Por isso em ascensão. a questão do Brasil está junto, né? Economias em ascensão. Nós estamos vivendo um sistema internacional e os BRICS podem ajudar. O que os BRICS não devem fazer é tentar criar uma linha de conflito, de uma certa proeminência dos BRICS com relação, por exemplo, aos Estados Unidos da América. Eu tenho a impressão que os analistas e os pensadores e os formuladores de políticas públicas dentro dos BRICS deveriam ter essa visão dos BRICS auxiliarem para o multilateralismo, não ficarem o tempo todo confrontando os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são muito importantes para o sistema internacional. É importante deixar isso claro, são muito importantes. São fornecedores de tecnologia, são fornecedores de serviços fundamentais para o funcionamento desse planeta. São países importantes porque, como são potência militar, eles podem anular conflitos específicos ou mesmo conflitos sistêmicos. Inclusive em questões de guerra. Eu estava assistindo recentemente a série do Churchill. Você sabe que eu sou fã do Churchill, grande né? Churchill. E eu estava assistindo a série do Churchill, se não fosse os Estados Unidos, esquece. Os aliados não tinham força para barrar a guerra. Para segurar a Segunda Guerra Mundial e segurar os nazistas. Exatamente. Claro. Os Estados Unidos demoraram um pouco para entrar. Demoraram. Churchill sofreu muito com isso. Sofreu muito ali tentando Roosevelt convencer. Ficou segurando muito, isso não... Depois entraram e definiram a Segunda Guerra, como definiram a Guerra Fria. E nós temos um mundo hoje de maior liberdade, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, também em função dos Estados Unidos da América, dos ideais de liberdade que fundaram aquele país. Agora, às vezes nós temos um governo ou outro que pode ter um caráter um pouco mais alternativo, mas isso eu acho que é uma questão muito pontual das relações internacionais. Agora, as relações internacionais hoje, Michele, e aí os BRICS são fundamentais para tentar melhorar a governança global, inclusive do ponto de vista político e diplomático, nós vivemos um momento muito grave das relações internacionais com relação à agenda de segurança e por isso que o Mercosul, o acordo, vai ser fundamental para amenizar um pouco a situação de conflito. Para a gente ter uma ideia, hoje existem 4 países que são países exportadores, chamam países com armas nucleares. Vou falar desses 4 primeiro, que é Estados Unidos, China, Inglaterra e Rússia. Eu não coloco a França aqui, a França tem armas nucleares, mas eles não são considerados países que são estados com armas nucleares. Instaladas. O que são armas nucleares instaladas? São armas nucleares que China, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia possuem, que estão preparadas para serem lançadas única e exclusivamente a partir de você apertar um botão. Geralmente são armas que podem ser lançadas pelo veículo aéreo, por um avião, podem ser lançadas por mísseis ou podem ser lançadas por submarinos localizados em um determinado mar, contra um território específico. É muito grave isso, porque é uma quantidade grande de armas nucleares que podem ser lançadas a qualquer momento. A França possui armas nucleares, mas elas são operacionais. A França está em outro estágio de utilização dessas armas. Fora os outros países que possuem, Israel possui, mas não admite que possui, a Coreia do Norte parece que já possui o artefato, está treinando, está aplicando mais para o veículo lançador. Então, isso tudo me deixa muito preocupado num momento onde você vê o tempo todo figuras como o presidente Vladimir Putin mencionar a possibilidade de armas nucleares dentro da lógica da guerra da Ucrânia. Quando você vê o presidente Putin muitas vezes entrar no espaço aéreo de países bálticos, que são países que fazem parte da OTAN. Quando você vê também, Michele, o presidente Trump, infelizmente, descaracterizando os aliados europeus e também tendo uma postura que nós não compreendemos bem no campo da segurança internacional. Isso tudo me preocupa, porque por trás dessas crises internacionais, você tem essa estrutura de armamento nuclear e de lançamento dessas armas nucleares, que é algo inimaginável para nós pensarmos como cenário. Então eu espero que, inclusive, programas como esse ajudem as pessoas a poderem pensar que as relações internacionais deveriam ser calcadas na cooperação, na paz, na pacificação, no interesse mútuo, no multilateralismo. É claro que você vai ter países, dependendo do período, mais proeminentes. Os Estados Unidos da América, nos últimos 127 anos, desde a guerra com a Espanha em 1898, os Estados Unidos da América vem fazendo o que nós chamamos de Pax Americana. Eu tenho a impressão
principalmente pela postura da China, pela presença chinesa, que é a Pax Americana. O período de Pax Americana vai terminando e os Estados Unidos vão ter que conviver com outros atores importantes como a China, como a Índia. A Índia, a gente fala pouco da Índia, mas eu acho que merece um programa de vocês aqui sobre a Índia. A Índia é um país muito relevante, inclusive tem um programa espacial comercial muito grande, espacial BRICS, muito grande. Sim. A Índia já está explorando a Lua, inclusive buscando na Lua minerais no campo da energia. Nós vamos precisar de muita energia. A gente acha que a inteligência artificial vem do nada. Não, a inteligência artificial vem de consumo de energia. Então, quando a gente pensa hoje no setor da tecnologia, nós vamos precisar de muita energia. E a China vai ter um papel importante nessa área. Então, isso que eu gostaria de perceber no sistema internacional, que os países, por mais que eles tenham interesses claros, Estados Unidos tem interesse, a Rússia tem, inclusive ali na parte da Europa do Leste, a França tem, a Alemanha cada vez mais crescendo do ponto de vista econômico e militar também, o Brasil, a Índia, países potência média nas suas respectivas regiões, deveriam ter uma conversa sempre mais voltada para o multilateralismo. Nisso eu acho que os BRICS podem ajudar, que foi o início, né, com a sua pergunta nesse terceiro bloco, mas os BRICS não podem também ter uma postura diplomática muito agressiva, deixando clara essa perda de poder relativa dos Estados Unidos e um ganho de poder relativo da China. Eu acho que esse não é o papel dos BRICS. Os BRICS, o papel dele é de melhorar os laços do multilateralismo. E comercial também. Né, tem um banco dos BRICS, que é importante para financiar projetos, porque também é legal... Que hoje quem está presidindo é a ex-presidente Dilma Rousseff. É muito interessante isso que você falou, porque nós vamos precisar dessas estruturas formadas pelos países para aumentar também o nível de investimento. Porque quando a gente fala de comércio exterior, por trás tem toda uma lógica de investimento industrial, no agronegócio, que vai fazer com que se aumente mais a exportação a partir do investimento. Quando um banco, como o Banco dos BRICS, financia um projeto de infraestrutura na América do Sul, vai beneficiar o cidadão, por exemplo, se for no Brasil, vai beneficiar o cidadão que aqui vive, o brasileiro, com uma melhor infraestrutura, vai melhorar a produção que vai se aproveitar dessa infraestrutura e vai melhorar o mercado interno também. Além do mercado internacional, quando se produz dentro de um país, você tem que visar dois focos. O mercado interno, os nossos produtos do agronegócio, por exemplo, são para o mercado interno e também para a exportação. Um país forte é o país que consegue fornecer produtos de qualidade baratos para a sua população e ao mesmo tempo exportar. Os Estados Unidos fazem isso, o Brasil cada vez faz melhor isso. A União Europeia faz isso muito bem, até pelo próprio sistema da União Europeia. Então, acho que esse é o futuro. É a gente conseguir beneficiar as populações dos países em específico, para que elas não fiquem carentes de serviços e produtos de qualidade, e também fazer o comércio exterior, que é a sua área, porque aí você vai também levar os produtos daquele país para outros mercados internos de outros países. Perfeito. Então, acho que esse é o futuro. E o multilateralismo é baseado nisso. Então, seguindo o fio, a ideia é que os BRICS não partam para a questão política, né? Deixe um pouco de lado as questões políticas. E foque, né, mais na questão da cooperação econômica. E sociais também. Sociais, né? Claro, também. Né? A gente fala muito da China, da Índia, que são países enormes. A Índia já é o principal país em população do mundo, mas são países que têm problemas internos gravíssimos. Gravíssimos. Hoje a China... Que nem são divulgados, gravíssimos. Sim, né? Desculpa, hoje a Índia, ela tem uma das maiores indústrias farmacêuticas, né? Isso, a Índia é muito forte. Na pandemia nós vimos isso, né? A força da Índia. A gente tinha que estudar mais a Índia, fazer um programa só sobre Índia, de repente trazer aqui um diplomata que conheça bem o assunto inclusive Índia. Eu conheço o pessoal do seria muito importante, porque a gente fala pouco da Índia, mas a Índia é um player fundamental para as relações internacionais, e a Índia é um país que tem eleições, é um país que tem um nível de transparência política interessante, é uma democracia de massas também, uma população enorme, a maior população do mundo, mas tem problemas graves para serem resolvidos. Você já viu, eles exportam CEOs. CEOs de grandes companhias americanas são indianos. Olha que interessante. Universidades indianas e chinesas cada vez mais estão criando os seus complexos universitários, Sim. que estão também competindo com os complexos universitários norte-americanos. Né, que eram os grandes protagonistas, né, de ensino no mundo. Né? Eu vi uma lista, eu fiquei impressionadíssima com o tanto, né, de CEOs da Índia. Eles vão estudar nos Estados Unidos, mas agora já estão preparando os seus cientistas dentro da Índia e dentro da China,
você tem as grandes universidades norte-americanas, que são muito fortes. Este modelo está sendo replicado pelo setor de educação na Índia e na China. Da mesma forma que o mundo se move, né, nas questões comerciais, nos acordos e tudo que a gente tem visto, também se move, digamos assim, até de uma maneira infeliz, vamos dizer assim, também no sentido de defesa, no sentido territorial, né? No sentido de busca por mais territórios, que é o que a gente está vendo com a guerra da Rússia e da Ucrânia, e é uma guerra que não está tendo fim, né? Sobre isso, Michele, só para, se você me perguntar, o que define o século XXI, esse primeiro 1/4 do século XXI? É o controle do espaço. Só que o espaço já está ocupado. Não existe nenhum espaço nesse planeta, como existia no século XVI, XVII, que possa ser colonizado. Não há. Os espaços estão sob a jurisdição de países soberanos e independentes. Por isso que a gente começa a perceber tantas ações questionando soberania. A ação da Rússia na Ucrânia é uma ação de questionamento da soberania ucraniana, e parece que o armistício só vai ser assinado, eu tenho falado muito disso, quando a Ucrânia entregar 20% do seu território. E será uma região da Ucrânia muito rica em terras agriculturáveis, espaço logístico, minerais raros. Por isso eles estão resistindo. Então, por isso que a gente está percebendo, isso é muito grave, percebendo algumas potências questionando esta ordem que é estabelecida de que aquele território pertence a um determinado país, e essas potências questionando isso. Isso é muito grave, como também a questão da China com relação a Taiwan, e preciso dizer agora, nos últimos dias, a questão dos Estados Unidos com relação à Groenlândia. Então, se nós partirmos para esta agenda de questionamento de soberanias estabelecidas, nós vamos ter um cenário muito complicado, mais entrópico do que cooperativo. E tem a impressão que o Brasil, independente do governo que esteja administrando o país, tem que ter uma visão soberanista clara, e aí o Ministério da Defesa, aí tem que falar das questões de força, o Ministério da Defesa, o investimento em Forças Armadas, como eu disse, o Brasil hoje é uma das principais Forças Armadas do mundo, é importante sim, o país é muito grande, muito rico com a Amazônia Verde, muito rico com a Amazônia Azul, rico internamente em outras regiões, então o Brasil tem que também defender os seus interesses a todo custo. O professor está dizendo que tem que ter pulso firme. Daqui para frente, pulso firme, seja, né, nas questões políticas, econômicas, enfim. E a sua visão, tá? Muito importante essa pergunta, a sua visão para daqui 10, 15 anos é uma visão otimista, polianista ou pessimista? Eu estou achando a situação atual uma situação de muita fragmentação. Todavia, todo sistema, quando percebe que atingiu um limite de fragmentação, ele se recompõe. Isso acontece na família, na empresa, nas estruturas. As estruturas de poder, elas têm um limite. Parece que acende uma luz que diz para as partes do sistema: exageramos, está na hora de reconfigurar o sistema. E tenho a impressão que, em algum momento, as lideranças, principalmente os líderes dos países centrais do mundo, eles vão perceber que a situação é uma situação de situação de entropia, como eu digo, né? Todo mundo começa, alguns teóricos, Michele, talvez seja grave falar isso aqui, mas alguns teóricos já estão falando em contextos de pré-Terceira Guerra Mundial, em função da postura muito grave de algumas potências. Eu ia chegar nessa pergunta. Por isso que nós temos que, como, por exemplo, usar acordos e instrumentos como o Acordo de Cooperação e de Comércio para quebrar entre o Mercosul e a União Europeia, fio, né? Para você levar o mundo para uma situação de maior cooperação, pelo comércio, pela aproximação entre os povos. Eu também me preocupo muito com a ideia de preconceito, de uma determinada civilização se achar superior a outra civilização, porque nós estamos cada vez mais recebendo recebendo influência da civilização cínica, que são os chineses, ou da civilização hindu, que são aqueles que vivem na região da Índia. E ao redor. São civilizações que têm uma visão diferente sobre existência comparada à civilização ocidental. Os ocidentais são diferentes, mas eu tenho a impressão que pode haver cooperação também do ponto de vista civilizatório. Tem um filósofo que é Karl Popper, que ele diz o seguinte: é o paradoxo da tolerância. Nenhuma sociedade pode ser tão tolerante a ponto de dar espaço para os intolerantes. Ou seja, tem que ter limite. Tem que ter pulso firme, tem que ter limite. Temos que ser tolerantes. Não a ponto de deixar os intolerantes. Temos que ser tolerantes em todos os campos do poder, seja na questão local, seja na questão nacional e seja na questão internacional.
Perfeito, professor. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O meu conterrâneo Guimarães Rosa costuma dizer que é junto dos bons que a gente fica melhor. E é isso aqui que a gente está fazendo. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição. Tá? Muito obrigada. Uma honra tê-lo aqui em nosso espaço no programa Globalize.